Boa noite, estamos ao vivo. Hoje o tema da live é o networking, a importância do networking e como ele pode ajudar o seu negócio durante a pandemia. O meu convidado é o Dr. Rodrigo Fittipaldi, advogado presidente da Kaizen. Deixa eu só colocar aqui o comentário, deixar ele fixado. Depois a galera reclama aí que não sabe do que se trata a live. Fixar comentário. Vamos lá, doutor? O doutor tá online faz tempo, já tá me cobrando. Esperar ele chegar aqui. Aê, doutor Rodrigo. Salve, salve, Cris. Calma aí. Aí. Cadê o terno, caralho? Pra quê? Então, na foto você tá de terno, aí chega na live e tá sem terno. Ué? O calor que é no Brasil, usar terno, é meio complicado, né? Calor, Nós né? temos, nós temos um costume. Aqui em Bauru, York, tá 18 graus. Amanhã é dia que eu vou ficar enchendo o saco de todo mundo na Carize lá, porque tá frio. Nós temos alguns brasileiros sem costume de americanizar tudo, né? E isso é uma tradição que a gente pegou dos americanos, né? Da Europa, principalmente da Europa. O, Só que lá faz frio, né? o terno a gente importou da Inglaterra. Você nunca viu aquele Então, termo para inglês ver? A gente usa terno para inglês ver. isso que é da Europa ali. Então, a gente tem muitos negócios. E aqui é outro mundo, né? A gente tem que colocar as coisas para nossa realidade, senão não vai Sim, dar certo, não. o certo seria trabalhar de bermuda. Eu também acho. Pelo menos no Sim. verão, né? No inverno dá para usar terno sossegado. Eu tô de moletom. Hum. Aqui eu tô no ar-condicionado. Show de bola. Legal, doutor. Doutor, se apresente aí para a minha audiência, depois eu me apresento para a sua e aí a gente começa a debater o tema da live, que é o networking. Networking tem Belezinha. ajudado muita gente aí durante a quarentena. Então, fala de você, quem você é. Olha só, grande Paiva, quanto tempo que eu não te vejo, meu amigo. Marcelão, outro Saudade. mestre do network. Marcelão, vamos fazer uma live aí também com a galera, filho. O Marcelo, o Paiva, eu sempre comento dele nas minhas lives e na minha história de vida, né? Porque foi ele que me ensinou a como fazer o network de forma profissional. Então eu devo Sim, muito a ele e a ele. Então eu sempre estou citando ele nas minhas histórias aí. É um prazer tê-lo aqui, um grande mentor meu. E uma das pessoas que eu conheço que mais faz network, um dos sim. mais profissionais que existe, cara. Eu confesso aqui uma pequena inveja do Marcelo Paiva, que ele falou uma vez que a função dele na empresa é fazer network. Falou, nossa, eu chego lá, enfim. Ah, um Blaster Master aí. Segundo nosso amigão Pica da Galáxias, É, manja pode muito. crer. Mas vou me apresentar. Vai lá, doutor, Inicialmente, fale quem você é. agradeço inicialmente o convite, né, Cris, pela oportunidade que a gente está conversando um pouco sobre, né, o network e suas derivações. Eu me chamo Rodrigo Fittipaldi, né, atuo há 9 anos, 8 anos já com direito, cara. Olha só. Sim, ele é parente do Emerson, antes que apareça aí alguém e pergunte. Continua. Tá? Então tem 8 anos que eu atuo como direito, e como no direito a gente não pode fazer propaganda, né? Quando eu atuei com direito, eu não tinha nenhum famoso cunha, né? Aquele que indica. E comecei sozinho, tá? E tive como começar a montar todos os meus clientes para que eu pudesse ter um sucesso. E como fazer isso, né? Da onde que vem isso? Como é que eu ia arrumar? Aí eu comecei a descobrir o network, tá? Então eu estou nessa vida de network tem mais ou menos 5 a 6 anos, já que eu venho atuando fortemente nisso. Lógico, né? Como eu comentei aqui no começo, inicialmente de forma amadora, não sabendo realmente o que é network, né? Mas, cara, esse mundo é tão maravilhoso que coloca pessoas na nossa vida e oportunidades que fazem com que realmente você vai conhecendo e pessoas que sabem fazer o network de verdade, que sabem o que é isso, qual que é a essência, e automaticamente as pessoas vão te ajudando.
E o Paiva e o Marcelo Paiva foi um dessas pessoas que me ajudou a auxiliar como fazer isso de forma profissional e que me trouxe hoje onde eu estou. Né? Então eu atuo como advogado, né? Sou fundador da Caize Network e também atuo numa empresa de sistemas. Então eu faço várias coisas e de forma bem delineada, assim, né? De forma clara para chegar no objetivo. Então esse sou eu atualmente. Show de bola. Aonde você conheceu o Marcelo Paiva? Foi no grupo de networking, pelo jeito. Me conta aí como é que começou. Você falou que começou aí de forma amadora. Me conta aí como é que começou a sua história no networking. Então, como começou? Eu tive a oportunidade, né, de ser convidado para palestrar num grupo de network que chama Employer, que é aqui de Ourinhos, né? Que eram empreendedores de Ourinhos e região. Esse grupo ele veio do Empretec. Então, quem já conhece o Sebrae, conhece o curso Empretec, sabe do que eu estou falando. E uma das principais funções do Empretec é o network, né? Que é um comportamento. Só que até então eu não tinha feito Empretec. Eu comecei a participar, porque eu sempre inicialmente, eu tinha muito preconceito de grupos, né? Ah, eu vou na reunião. Não, mas toda vez que eu vou numa reunião, alguém me vende alguma coisa, quer passar alguma coisa. E, cara, eu não ia, eu tinha muito preconceito disso, mas muito, muito mesmo. Era algo assim que eu abolia mesmo. E com o tempo, aí Quero, na época, a gente começou a ir, ela começou a frequentar também, a gente foi num grupo do Empower. Quando chegamos lá, achei interessante, quem era o palestrante naquele dia era o Rodrigo Teles, outro mentor meu também, fenomenal. E aquilo lá eu fiquei apaixonado. Falei, nossa, então não existe só um grupo de network não existe só um grupo que vende as coisas, tem informação também. Né? E foi muito legal, gostei demais e comecei a frequentar, tá? Confesso que quando eu comecei a frequentar, não foi do jeito que eu queria, né? Eu fui uma vez, duas vezes, depois eu parei de ir. Porque, né, aquelas crenças que eu tinha, tudo aquela coisa, desisti. Foi 2 reuniões, Não fui. não vendeu nada, falar, não vou aqui, não vi. Não foi nem por vender, porque eu não fui para vender, mas sabe aquele negócio? Fala assim, não, é a mesma coisa, tá? Em que pese o começo foi, mas a Quero continuou indo. E ela continuou indo, mas eu não ia, né? Sempre que, como é que eu costumo falar, eu estava trabalhando, né? A desculpa, né? Eu estava trabalhando, então eu não tinha tempo para ir nisso daí, né? Aí a Quero continuou indo e eu fui convidado para palestrar. Aí o Rodrigo Teres precisava de um palestrante lá, não sei por que Deus aconteceu que ele me chamou para palestrar, né? Então, a palestra de direito do consumidor. Então, direito do consumidor é voltado para o empreendedor. Porque eu fiz apenas 2 ações mesmo no direito que não era para o empreendedor. O resto eu sempre gostei desse lado do empreendedorismo, né? Sempre dos donos de negócio. Então, por isso que eu foquei muito no empresarial. Você defende o capitalista malvadão. Não, eu defendo o capitalista que gera oportunidades e negócios. Geralmente as pessoas processam o empreendedor, né? Você ia defender o empreendedor. Normalmente, né? Porque está explorando as pessoas, né? Na visão geral, explorando. Malvadão. Malvadão, isso. As pessoas normalmente não veem todo o risco que ele empreende, tudo, né? Porque hoje no Brasil é muito mais fácil você trabalhar como colaborador do que você realmente ser empreendedor. Eu falo que empreendedor, eles não são pessoas normais, porque se colocar na ponta do lápis mesmo, vale a pena você realmente trabalhar como funcionário ali, como colaborador, porque você tem todos os seus direitos, trabalha ali, não tem risco nenhum, praticamente, né? Só o risco de ser mandado embora, mas você consegue outro emprego. Agora, o empreendedor não tem férias, não tem direitos terceiros, às vezes não faz nem para todos pagar esses direitos que ele teria. Mas legal. Isso é uma outra história, né? Aí você foi palestrar lá com o convite do Rodrigo. Aí eu fui palestrar lá e ali começou a tocar meu coração. Eu falei assim, poxa, eu gosto disso, né? Eu gosto de passar esse conhecimento para as outras pessoas. E comecei a frequentar mais. Só que no início, né, eu frequentava só... É aquilo que você falou. Você vai para não fechar negócio. Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a tomar muito café. Então eu conheci muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Mas eu tomava café. Eu sentava, e aí, que não sei o quê, como é que é o negócio? Isso, eu perdi esse tempo? Lógico que não. Porque eu conheci inúmeras pessoas, inclusive o Paiva.
nessa vertente, né? Aí, só que um dia, eu tava lá em casa, né? Aí a Kera perguntou, e aí, Rodrigo, como é que... Você não tá tomando muito café? Pressão Você não gera alta. negócio, não sei o quê. Não, ela, assim, foi uma conversa, não foi era nem pressão na época, foi um negócio bem tranquilo. Não, pressão arterial, né? Estava com a pressão alta É, já, tanto café. aí eu acho que eu tomo muito café. E comecei a realmente a perceber que eu tomava muito café. Isso, tá? Não estou falando que não é perdido tomar café. Por quê? Porque eu conheci muitas pessoas, eu gerava muita conexão ali. Isso me adiantou bastante minha vida, né? Adiantou muita coisa. Aí eu comecei a perceber, eu comecei a ver as pessoas. Nesse meio tempo eu entrei na parte da comissão do Importa. Eu comecei realmente a ver ativamente isso. E no. Olha lá, aqui era, não sou monstro, não, eu juro. Não, não foi. Aí o Calma que aí, aconteceu? daqui a pouco a gente vai falar mal do Felipe Neto. Segue aí, doutor, vamos lá. Aí eu comecei, eu fiz o quê, né? Eu comecei a ver as pessoas que mais geravam negócio dentro do grupo ali, né? Comecei a analisar, falei assim, bom, o que essas pessoas têm? E o Marcelo é uma delas, porque ele participa de vários grupos, né? Vários mesmo. A vida dele é isso mesmo. E um dia, como eu já tinha uma intimidade com ele, né? Uma aproximação por causa desse tempo, perguntei, Marcelo, e aí? Eu quero saber o que você faz para você gerar tanto negócio. Você me ensina? Você tem algum produto para fazer isso? Aí ele falou para mim assim, Rodrigo, eu não tenho nenhum produto, mas eu vou te ensinar. Eu vou te passar aquilo que eu faço. E eu comecei a modelar ele. Toda vez que ele vinha para Ourinhos, né, porque ele é de Ourinhos, ele tem uma sede em Ourinhos, uma em Bauru, mas a sede é em Araraquara. O que eu fiz? Né? Eu sentei com ele e aí toda vez que ele vinha para Ourinhos, a gente começou a se reunir, ele começou a me ensinar, ele começou a me dar indicação de livros. Eu entendi como funciona, como funcionava isso. Tá? Até que um dia ele me convidou para ir num grupo de network lá em Bauru, que é o MIP, e ali eu entendi o que é o network de resultado. Tá? Porque tem diferença, tem o network de resultado e de conhecimento. Então, eu vou falar nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente também. Aí eu conheci o MIP, amei aquilo lá, entendi que era aquilo que eu queria, era um dos meus legados da vida, né? Que até hoje eu faço isso, e trouxe a franquia para Ourinhos. E daí começou realmente de forma profissional, tá? E amar o network, porque ele já me abriu inúmeras portas, me dá inúmeras oportunidades. E o principal, mesmo eu fazendo de forma amadora, tá? Ele fez com que eu conhecesse pessoas melhores do que eu e sempre querer evoluir. Tá? Porque eu acredito muito que nós somos a média, né, das 5 pessoas com que nós andamos. Por isso que eu gosto sempre de estar com pessoas melhores do que eu e diferenciadas. Para quê? Justamente para eu sempre estar correndo atrás e conhecendo e doando e as pessoas me ensinando para ajudar outras pessoas também a crescerem. Acho que isso é essencial na vida das pessoas. Foi assim que eu Legal. entrei nesse mundo. E aí, a história da Kaizen, ela entra nessa onda de reinvenção que a gente teve na pandemia, né? Isso, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, tá? E o grupo ele continuou um pouco presencial e pulou para online depois. Tá? Só que o MIP, a essência dele é presencial. E já não fazia muito sentido ficar no presencial. E no presencial a gente estava querendo migrar para online. Eu já estava com essa ideia de migrar para online. Aí nós fizemos uma reunião, né, e o Jader, que é o presidente, dono lá do MIP, a gente conversou e falou assim, Rodrigo, então vai para online e modela o negócio. Faz a forma que... para testar. Enquanto isso, a gente vai testando aqui como é que funciona online, como é que vai ser, se nós vamos migrar realmente para online. Tá? Aí nós fizemos essa discussão e eu criei essa empresa nova, que foi a Kaizen Network. Foi dessa mudança que teve para ir para online. Porque realmente são 2 pontos bem distintos, né, o presencial para o online. Tem outras dificuldades, são outros problemas que tem que modelar isso e ir acertando. Show de bola. Vamos chegar nesse debate daqui a pouco. Antes eu queria que você falasse aí da diferença dos conceitos, né, entre networking de resultado e networking de conhecimento, que isso é bom ficar bem claro para o empreendedor que está vendo a gente ainda e não frequenta grupos de networking porque tem o mesmo preconceito que você, ou porque acha que é perda de tempo, ou, enfim, por qualquer outro motivo que
pelo simples fato de que para fazer isso tem que sair da zona de conforto, qualquer motivo que seja. Acho interessante deixar essas possibilidades claras aí. Então, eu vou citar 3 coisas aqui que acontecem, tá? 3 coisas muito importantes que diferem e que você tem que tomar muito cuidado, tá? O que eu tinha muito preconceito, realmente, e que depois que eu fui entender, é o quê? São aquelas palestras que nós vamos e reuniões que não são reuniões de network. São reuniões que a pessoa vai passar alguma informação e vender algo. Isso é uma. É importante isso? Sim. Tá? Hoje, no mercado, a gente precisa disso para você, para as pessoas ali que têm algum serviço, produto, juntam determinadas pessoas, reúne alguma coisa, fala, tem uma palestra lá e vende um produto no final. Tá? Então, isso é o primeiro ponto. Isso não é network, tá? Isso é uma reunião de negócios. É um modelo de negócio com base em funil ativo, né? Você coloca 100 pessoas na reunião para fazer 5 vendas. Perfeito, tá? E normalmente eles comparam isso, tá? Então, mas não é network. Eles falam como se fosse network, mas não é. Então, isso que eu tinha muito preconceito, tá? Mas hoje eu entendo que é importante, porque você precisa vender e comprar, a pessoa precisa sobreviver com aquilo lá. E eles sempre, o que eu acho interessante é que eles normalmente, quando a pessoa faz de forma profissional, ele passa muita informação. Ele dá conteúdo para as pessoas. Ou seja, mesmo que a pessoa não compre nada, ele vai sair daquela palestra ou daquele evento com pelo menos alguma coisa aprendida que ele pode mudar. Se ele não aprendeu nada, foi tempo perdido. Aí sim, aí a pessoa não vê de forma correta. Agora vamos focar no que é network de conhecimento. Network de conhecimento é quando você junta um grupo de pessoas. Tá? Não precisa ser só de empreendedor, tá? Pode ser pessoa, qualquer segmento lá, tá? Para quê? Para você ter um determinado fim. Então, né, mas para conhecimento. Então, como tipo o Empower é um network de conhecimento. Ou seja, nós levávamos lá um palestrante, nós levávamos lá um caso de sucesso, então chegamos lá a levar aqui o pessoal de Ourinhos conhece muito, tá? Que é o dono da Special Dog, o dono da Santa Massa. Para quê? Justamente para eles contarem como eles chegaram até lá. Porque aí a gente modela. Para assim, quais foram, o que vocês fizeram, suas dificuldades, e aberto para pergunta. Então a pessoa chega lá, né, tem uma palestra principal, tem um momento que a gente troca cartão, mas o foco principal dessa reunião, que é de conhecimento, não é fazer negócios. É você sair de lá com algum conhecimento. Então o maior tempo lá é a palestra. Lógico que você vai se apresentar, que nós chamamos de pitch, né, de 30 segundos, você vai ter aquele momento só de apresentação, vai ter um momento para você ouvir os outros, vai ter um momento do café que você vai trocar ali informação com as pessoas que você está interessada. Mas o ponto principal é o conhecimento. E normalmente uma característica dessas reuniões é o quê? É que ela é uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 15 dias. Então, ou ela é quinzenal ou ela é mensal. Ela não é recorrente. Tá? Ela é recorrente, mas com espaçamento muito grande. Então, isso é de conhecimento, essa é uma das características deles. Agora, quando você vai lá num grupo de network de resultado, significa o quê? Que a maior parte dessa reunião vai ser para realmente gerar negócios. Então, você tem um tempo maior de apresentação, você tem um tempo maior para ouvir as outras pessoas. Tá? Então, o resultado das indicações, o resultado do que vende, ele realmente é mostrado na reunião, não em valores, tá? Mas, por exemplo, o grupo inteiro ali vendeu R$500, R$500, R$1 milhão. Então, somou tudo que o grupo vendeu ali e vendeu R$1 milhão. Então, essa é uma característica dos grupos. E a maior característica é que é o quê? Ela tem um curto espaço. Normalmente, ela é semanal. E tem um grupo fixo, tá? E as pessoas vão entrando nesse grupo conforme as regras. Vou falar da Caíse, né? Então, as pessoas, nossa reunião é semanal e tem exclusividade de segmento, ou seja, nós não temos concorrente lá. Isso é uma característica também das reuniões de network de resultado. Ou seja, tem um advogado lá, não vai ter um outro advogado que faça a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sou um advogado empresarial. Não terá um outro advogado empresarial. Vamos usar o exemplo do Ricardo Rocha aqui, né, que é economista, grande parceiro também. Faz tempo que eu não falo com ele também. O Ricardo. Deixa eu interromper assim um pouquinho. Ô, Ricardo, vê se toma vergonha na cara, aceita meu convite para participar da Caíse, caralho. Amanhã, 7 horas da manhã. Depois eu vou chamar você no WhatsApp aí. Vai lá, doutor.
Foi na caruda mesmo, hein? É, O, não, Ri- o- aqui é assim, filho, não tem essa não, tá tudo liberado aqui. no caso o Ricardo, ele vai entrar no grupo e ele é exclusivo do grupo, tá? Nesse segmento. Então não vai entrar mais nenhum concorrente dele. E tem um porquê disso, tá? Tem toda uma lógica disso. Então as características são normalmente exclusividade de segmento e elas serem semanalmente, de toda semana. O porquê toda semana? Porque ela encurta esse tempo de confiança. Porque você indicar um negócio e comprar um negócio, tem que ter muita confiança na pessoa, porque a gente acaba sendo corresponsável. Então, essa reunião tem uma estrutura para que isso aconteça. Então, realmente, tem que ficar muito, muito atento e saber qual que é o tipo de negócio que você está. Inicialmente, eu recomendo para as pessoas começarem com um network de conhecimento, para ela saber o que ela está fazendo, para entender como é que funciona o conceito de um network, tá? Não que ela já não possa entrar no de resultado, mas entrar num network de conhecimento é bem interessante. Legal. Queria que você comentasse também uma situação que é bastante comum, doutor, quando as pessoas começam a fazer o network e elas chegam lá desesperadas para vender para as outras pessoas que estão na sala. E aí foi até que eu brinquei com você, né? Foi lá uma reunião, duas reuniões, não vendeu nada, falou, não dá certo isso aí. É um erro comum. Acontece network entre os membros do grupo? Acontece venda? Sim, acontece. Mas não é para isso, né? Não, nós chamamos isso de o vendedor caçador. Essa gíria que a gente usa, né, que é o vendedor caçador. Que é aquela Sim. pessoa que entra na reunião, entrega cartão, fala, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, e entrega, cara, nunca mais faz. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Para refletir. Você já contratou alguém para o serviço de alguém que bateu na sua casa? Deixou Chegou lá, ó, panfleto no vidro do carro. você já fez isso? Tipo assim, eu bato na sua casa, ela fala assim, olha, eu sou advogado, tá? Eu posso fazer seu divórcio? Assim, eu não entendo, tá? Eu não entendo porque as pessoas fazem aquilo que elas não compram. É lógico, tá? As pessoas que estão ali no grupo de network, elas não estão para comprar, tecnicamente para comprar e para vender. Elas estão ali para criar relacionamentos. Isso que é extremamente importante, porque quando você está num grupo de network, você não vai só vender. A venda é consequência. E é isso que você tem que ter muito em mente. A venda é consequência. E uma coisa muito importante, né, que eu sempre falo, nós brasileiros temos um costume, desde novinho, né? Que quando a gente chega lá, vai jogar futebol, eu trouxe meu amigo aqui, ó, para jogar também. Ele pode jogar? Opa, lógico. Se ele é seu amigo, é meu amigo também. Sim. É bem assim que funciona. Então a gente vai pela indicação, mas para você indicar, você tem que confiar. E é uma coisa interessante, né, doutor? Não é regra de grupo nenhum, mas é um comportamento coletivo, né? Quando aparece um caçador num grupo de networking, ele é naturalmente isolado pelo grupo. Então ele pode ir lá participar, ele vai frequentar, vai fazer as atividades, as dinâmicas e tudo, mas se ele tiver um comportamento caçador, naturalmente o grupo vai isolar esse cara. Sim, não, os vendedores caçadores desses grupos, eles não ficam mais de 2 vezes, porque eles começam a se sentir mal. Se sente mal porque não é um ambiente para eles ali. Porque, a primeira, inicialmente, ninguém vai comprar com ele. Segundo ponto, ninguém vai dar atenção para ele. Tá? As pessoas normalmente vão dar atenção para ele só para explicar para ele que ele está fazendo da forma errada e se ele tem interesse em fazer da forma correta. Fala assim, olha, é assim que funciona, você tem esse interesse, tá? Você quer mudar esse comportamento, porque é comportamento, e comportamento a gente muda, né? Nós nascemos com um comportamento e conseguimos alterar ele. A pessoa precisa ter um comportamento que é coerente, né? Eu não vou lá conversar com o Papa de um comportamento que não é coerente, né? Eu costumo falar com um traje que não é equiparado a isso. Então você tem que ter comportamento também desses grupos. Interessante isso, porque ainda que não aconteçam vendas, né, eu, como muita gente, eu também precisei me reinventar durante a pandemia e eu tenho conseguido oportunidades com relativo sucesso. E todas elas, todas, 100% dessas oportunidades são oriundas do meu network. Então, quando eu encerrei a minha agência, comecei a empreender na causa alheia, as 3 oportunidades que vieram na sequência eu aproveitei são do meu network.
E, inclusive, pessoas que eu conheci na cara dura, né, vamos dizer assim, eu sou um networker fazendeiro mais ousado. Você é um exemplo disso. Achei o seu contato lá no grupo do Café Empreendedor e falei, nossa, Fittipaldi, deve ser primo do Emerson. Chamei o cara lá e falei, viu, você é parente do Emerson? E assim a gente se conheceu até que deu certo da gente trabalhar junto na Caíse. Eu não sou de Bauru, eu moro aqui, a minha empresa cresceu aqui de 2017 em diante, eu mudei para cá em 2019 e eu posso dizer que eu conheço uma fatia importante do micro e pequeno empresariado da cidade e é graças a essa atividade. Então, eu fui coordenador do grupo de Empretecos por 2 anos, eu fui diretor do Café Empreendedor em Bauru por 2 anos e participei do ACIB Negócios. A única vez que teve presencial, eu participei do ACIB Negócios. Mas a minha experiência mais consistente com o network presencial é do grupo de Empretecos e do Café Empreendedor. E eu posso dizer que os melhores amigos que eu tenho em Bauru, inclusive o Ricardo Rocha aí, que dá a liberdade da gente xingar, é amizade consistente mesmo, né? Nasceram desses grupos de network. Você chega lá, opa, prazer, e vai convivendo e vai se identificando, e vai criando laços, e vai cativando. Acaba criando-se, né? Como ele fala, né? Ele Sintra também é um grande parceiro, ele fala, né? Vai criando-se uma família também. É bem isso mesmo. E assim, cara, parece besteira, mas em dezembro do ano passado, eu quase fui contratado para ser o gerente comercial de uma multinacional que estava abrindo atividades no Brasil com sede em Bauru. Então, é uma oportunidade que nasceu num grupo de network, no Café Empreendedor. Um cara que até então eu tinha conversado 2 vezes, né? Nem era tão estreito o laço assim, mas alguém que eu conheci e seguiu o meu trabalho dali em diante, viu do que eu era capaz e o que eu podia fazer. Mas Perdi no final do processo seletivo por causa do Enneagrama. Os caras queriam o número 3 e eu sou o número 4. Você acredita nisso, velho? Acredito. Puta que Acredito pariu. muito nisso. Acontece. Sim. Mas as ferramentas são boas, porque ela já vai mostrar se você vai entrar ou não no perfil da vaga. Na vaga, né? Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha respondido tudo como se fosse número 3, lá, só de raiva. Mas é sobre isso que a gente fala, né? Não é para vender um membro para o outro, é para expandir essa rede e expandir as possibilidades, né? E assim, o mais importante do grupo de network a maioria das pessoas ela quer vender. Ah, eu quero vender, quero não sei o quê. Mas sabe o que eu entendo hoje como a coisa mais importante de um grupo de network? Não é a venda. É o tempo que eu economizo dentro desse grupo. É o tempo que eu ganho participando de um grupo desse. E para mim, tempo é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Porque tempo é vida. O tempo não volta. Uma vez que esse tempo que a gente passou aqui, nós começamos 7 horas. São 7h34, 34 minutos acabaram da minha vida já. Ele não vai voltar nunca mais. Não volta, cara. E tempo é vida. Por isso que é muito importante. E lá, eu consigo economizar muito tempo. E como eu faço isso lá dentro do grupo, né? A forma mais que eu acho que mais mirabolante é justamente por causa dessa energia que tem e de poder perguntar as coisas para as pessoas. Lembra da minha história que eu comecei a contar ali no começo? Que o Marcelo Paiva me ensinou a fazer network de profissional. Imagina o quanto de tempo que eu ia perder se não tivesse alguém para me instruir. Se não tivesse alguém que já passou por aquele caminho. E o melhor, ele me ensinou tudo isso gratuitamente. Ele não cobrou nada para me ensinar. Por quê? Pelo fato da gente já ter aquela união, realmente pelo fato de você querer ajudar o próximo. Quando você está num grupo de network, você realmente, verdadeiramente, você quer ajudar as pessoas. Porque isso está na sua raiz. Porque se você fosse um vendedor caçador, não faz sentido você estar ali, porque você não quer ajudar ninguém. Você só quer receber só. E num grupo ali de network que é estruturado, não, as pessoas que estão lá, realmente ela quer ajudar. E foi o que aconteceu. Agora, imagina você em alguma situação que você não sabe resolver e precisar ficar testando. Nossa, eu vou para esse caminho. Chega lá, descobre que não é esse caminho certo. Agora, imagina a oportunidade de vida que você tem de seguir alguma coisa, a pessoa, e poder perguntar para alguém que já passou por isso. Que foi o meu caso. Perguntei para o Marcelo. Esse foi um bom exemplo, tá? Um só. Marcelo, o que você faz para ter resultado? Rodrigo, eu faço isso. Olha o tanto de tempo que eu economizei, de vida que eu ganhei por causa dessa informação.
E Legal. financeiramente eu gastei alguma coisa? Não, não gastei nada, cara. Legal. É isso, Agora, esse é o ponto. vamos contextualizar agora o mote da live, né? O networking durante a pandemia. Eu percebi que tem muita gente que não fechou por causa da rede de contatos, porque a pessoa depende 100% do balcão, 100% da pessoa entrar ali na sua empresa, de fazer o contato direto ali pessoalmente, e aí agora se viu todo mundo trancado em casa por um bom tempo. Aqui em Bauru foram 100 dias em 2020, e agora nós estamos trancados desde 25 de janeiro, né? Começou a flexibilizar essa semana. Então, assim, muita gente, mais da metade do setor produtivo, vivendo essencialmente da sua rede de contatos, né? Isso mesmo, tá? A pandemia, ela melhorou nossa, não tem nem como em porcentagem o tanto que ela melhorou de network. O quanto que ela dá de oportunidades para as pessoas. Por quê? Você está em Bauru agora. E eu estou em Ourinhos. Se fosse antes da pandemia isso, tá? Dificilmente nós teríamos oportunidade de fazer alguma coisa juntos. Tá? Ainda mais atingindo tantas pessoas. Nós ou nos atingiremos pessoa de Bauru ou de Ourinhos. Agora, realmente com essa pandemia, e que difundiu ainda mais o online, isso ficou maravilhoso, porque nós podemos estar em qualquer lugar do mundo que a gente consegue se conectar facilmente. E não só esse ponto, que agora a maioria das pessoas também aceitam isso. Nós estamos com mais essa mente aberta para isso. Porque tinha a chance de fazer isso antes? Tinha, mas não era um hábito, não era tradicional isso na sociedade. Então, era muito difícil. Não tínhamos costume. Agora virou um WhatsApp. Sim, e é interessante o dinamismo, né, doutor? Amanhã, por exemplo, das 7 às 9, eu estou na Caizen, às 9h01 eu vou entrar na CIB Negócios. É um encontro de networking na sequência do outro, sem sair do lugar. Dá a oportunidade de fazer muito, muito mais, muito mais. Ah, Rodrigo, né? O pessoal costuma falar, mas eu tenho vergonha. Ah, que eu tenho vergonha de aparecer, que não sei o quê. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. A maioria das pessoas tem vergonha. Eu vou até passar uma dica pro pessoal. O que você acha, Cris? Fala aí. Vamos fazer o merchan do nosso parça lá de Rio Preto. É isso que você vai falar? Não, eu vou falar outra coisa também, mas também. Fala Depois aí. você fala do Cris. Eu achei que você fosse confessar que você tem vergonha também. Ou Não, tinha, né? não. Tinha. Não, eu sou oral, então oral é difícil. Ficou até vermelho, cara. Como não? Eu sou oral e, além de oral, eu sou 7 no Eneagrama. Então isso me ajuda um pouquinho, mas às vezes dá uns pipocos. Não é sempre também, não. Como é que faz para a gente perder, tá? Isso é prático e todo mundo que está assistindo a live pode fazer. Quando você, né, nós temos o WhatsApp, e em vez de você mandar uma mensagem para a pessoa, via escrevendo ou mandar um áudio, grava. Pega o vídeo, grava e manda. Oi, fulano, como é que você tá? Começa dessa forma, começa com pessoas que você conhece. Tá? Aí vai mandando um videozinho, manda outro vídeo, começa a mandar só para as pessoas que você conhece, depois começa a mandar manda para as pessoas mais íntimas, depois manda para algumas pessoas que você tem uma intimidade, mas não tanto assim, para os amigos. Tá? E isso daí vai fazendo com que você vai perdendo a vergonha. E vou ser bem sincero, tá? Só estou falando isso porque já foi testado. Foi testado, validado e deu certo. Porque eu venho falando isso há um bom tempo, porque algumas pessoas já foram testando, validando a ideia. Rodrigo, agora é muito tímido, agora melhorou. Tá? Vai sumir a timidez de vez? Não. Mas já melhora. E depois que você começa a fazer, vira hábito. Aí você vai na sequência. Aí não tem, você perde já a vergonha. É uma boa dica, né? Que o network online tem essa limitação mesmo. A pessoa tá lá, ela abre a câmera para falar, tem 20, 30, 40 câmeras abertas olhando para a cara dela. No presencial, a gente, quem conduz a reunião lá tem as ferramentas para quebrar o gelo, né? No online não tem essa. Abriu e falou. É uma excelente dica. Sim, é uma das dicas que eu passo pro pessoal para perder a vergonha. E funciona. É batata, tá? Se você for fazendo, vai funcionando, vai fazendo, criando o hábito que dá certo. Eu tenho vergonha também. Eu tenho vergonha de chegar num lugar e não falar nada. Essa é a primeira dica. Como cerveja com água? Não entendi cesta de doce de leite. Como
de cerveja com água? Explica aí, que depois a gente vai lembrar. Isso, deve ser alguma coisa sobre a vergonha. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, e você já deu uma introduçãozinha, é esse dinamismo que ganhou geograficamente, né? Que nem desde que começou a pandemia, antes da pandemia estava reduzido aqueles 3 grupos que eu citei aqui, né? A Cibnegócio, Café Empreendedor e o Empretecos. E aí, depois que começou a pandemia, eu já frequentei reuniões dos Empretecos em Botucatu, eu frequentei reuniões de 5 grupos diferentes do BNI em São Paulo, frequentei o GEB de Botucatu, frequentei o BNI de Jaú, frequentei o G0 com empreendedores de todo o país. Enfim, eu estive praticamente no Brasil inteiro, depois que entrou a pandemia, aqui dessa mesa. Isso dá um significado diferente para a reunião de networking, né? Dá uma abrangência diferente e uma gama de conectividade diferente. Sim, Cris, isso é bom e é ruim, tá? Temos o lado bom e o lado ruim. Eu vou responder a cesta doce de leite. Sim, é água com um copo de cerveja. Sim, é isso mesmo. Temos que... Agora é o horário para fazer live, não dá para tomar uma cerveja agora, mas é um copo. Sendo bem utilizado no momento. Inclusive, é bom e é ruim. Por quê? Realmente, a gente consegue conectar o mundo inteiro, tá? Eu conheci pessoas do Japão já. Com essa pandemia, eu conectei com pessoas do Japão. E é muito interessante. Tá? Por quê? Porque é outra cultura. São brasileiros que moram lá e você vai conhecendo outras culturas, você vai conhecendo outras realidades. Olha que legal, essa cesta doce de leite é do Jeb. Eu não lembro o nome dela. Obrigado aí pela audiência. O Jeb é da hora, hein, cara? Eu gostei muito do professor Pedro. Desculpa, eu não fui ainda no Jeb. Faz essa oportunidade que eu vou ir. Vou passar o contato do Pedro para você. Sim, e o importante é justamente, como eu estava falando, né, a gente conecta o Brasil todo, só que tem que entender qual que é o conceito do grupo, porque se for um grupo que é só para negócios da cidade, tá, ou limitado territorialmente, você vai lá, você conhece as pessoas, tá? Você, lógico, você vai criando oportunidades, mas não de negócios, mas de trocar experiências. Nessa pandemia eu conheci muitas pessoas que me ajudaram demais. Tá? Já comprei serviços, já vendi serviços, mas por quê? Por causa do network, de forma profissional, você vai conhecendo as pessoas, vai entendendo, ouvindo verdadeiramente a pessoa ali e gerando toda essa rede, vai conseguindo aumentar. Porque cada pessoa que você conhece, você consegue, dessa pessoa, pelo menos, abrir portas para mais 3 pessoas, até você chegar no seu objetivo. Tá? Você tem que ir numa reunião com algum objetivo, ou realmente vender alguma coisa futuramente, mas minimamente de criar autoridade, né? De conseguir conexões ali dentro do grupo. E o lado bom é isso, né? Que você vai conectando as pessoas, mas o lado ruim é que você não consegue participar efetivamente dos grupos na hora, se caso for um grupo de resultado, né? Porque ele vai comprar, vender somente o pessoal ali da região ou da própria cidade. E a gente quem controla esses grupos tem que tomar muito cuidado com os setores, porque como pode vir muita pessoa, às vezes a pessoa vai lá, participa de 2 reuniões, uma ou 2 reuniões e vai embora. Já nunca mais vê. Então tem que ter um bom controle disso daí. Interessante. E realmente é um dilema que eu percebo nos grupos de network. Então tem de tudo, doutor. Tem grupo que está online agora, mas já assumiu que vai voltar a ser presencial assim que a situação normalizar. Tem grupo que está online e está indeciso sobre voltar ou não para o presencial e por isso mantém geograficamente o mesmo grupo de empreendedores. E tem grupo que está nascendo para ser nacional, para não ter presencial nunca. Até porque tem o cara daqui, tem o cara dali, tem o cara de 500 quilômetros para baixo, 500 quilômetros para cima. Eu percebo essa angústia ali, esse dilema entre os grupos. Você percebe isso também? Alguns grupos, sim. Tá? Tem bastante grupo, que foi o caso, né, até o MIP que a gente tinha, que foi... Não, nós somos... Aliás, nem no caso deles, eles ficaram claro que nós vamos ser presencial. Vamos continuar fazendo online as reuniões, mas o grupo é presencial. Mas tem muito grupo que eu já percebi que ele não sabe ainda se ele vai ou fica. Tá? A Caíse também já é bem claro nisso, a gente vai ser 100% online, não tem nenhuma pretensão de ser presencial. Então vai ser online realmente.
e também que limita, né? Porque quando você é 100% online, a pessoa que vai fazer parte do grupo, ela precisa ter um produto que venda online. Então, da mesma forma que o grupo que é presencial limita, né? A pessoa limita. a pessoa tem que estar perto. Tem que fisicamente tem que estar na região. Nos dois modelos, alguma limitação vai ter. Isso mesmo. Esse é o lado. Interessante. Doutor, estamos chegando na reta final aí do nosso encontro, da nossa live. Eu queria que você falasse um pouco, convidasse aí quem está assistindo a gente para participar da CAISE. Nós já falamos aqui que não importa de onde você é, se falar em língua portuguesa ou até um portunhol mais arrastado ali, a gente consegue entender. Até em inglês, mais ou menos, também a gente consegue entender. Convida a galera aí para participar da CAISE. Se vier japonês também, eu chamo a minha amiga do Japão para vir traduzir para nós também. A gente se vira. Se não sabe, a gente dá um jeito. Conheça alguém que sabe para resolver. Isso é network. Eu não preciso saber. Eu conheço alguém. Curiosamente, nesse exato momento, eu estou com 3 ou 4 pessoas aqui que podem me ajudar com o japonês, se precisar. Tá vendo? Antes, Cris, eu queria dar uma dica para o pessoal também para realmente aumentar um pouco o seu grupo de network, aumentar seu network em si. Eu sempre gosto de que as pessoas saiam daqui com alguma ação. Já teve a primeira, né? A primeira dica muito importante, que foi a ação de gravar o vídeo, né? A segunda ação, pessoal, para você saber se seu network está bom ou não é nem questão de bom, se você precisa aumentar, faça uma lista, tá? Nessa lista, coloque 3 colunas. Isso é bem interessante. A primeira coluna, pega, né, coloca o nome das pessoas com que você tenha mais intimidades, tá? Nós vamos jogar esse de contato de primeiro grau. Ou seja, pessoa que você realmente é teu amigo, é da sua família, que você possa ou não vender algum produto para ela diretamente. Então, faz essa lista e coloca todos os nomes. Se tiver pouco nome, é um pouco preocupante, porque realmente você não tem não tem uma rede de network consistente, tá? Aí você vai para a segunda linha, tá? Para a segunda fase. A segunda linha são o quê? São as pessoas que realmente você não é tão íntimo, mas também não é tão distante, tá? Tem ali um grau de conversa de vez em quando, dá um oi, dá uma conversada com ela, mas assim, não é tão próximo de você. Então essa é a nossa lista de segundo grau. E a lista de terceiro grau são as pessoas que você quer conhecer. Que você não tem nenhuma intimidade, ou talvez nunca conversou com ela, mas que tem interesse de conhecer elas, tá? E qual que é a função dessa lista? Você pegar todas essas pessoas do segundo grau, jogar para o primeiro, do primeiro grau manter no primeiro e conhecer essas pessoas do terceiro grau. Possivelmente, e com certeza, tá? Quando você estiver jogando essas pessoas do segundo grau, você vai conhecer muito mais pessoas, tá? Porque você vai conversando com elas, vai ser interessante e ser interesseiro, e automaticamente alguma dessas pessoas vai conhecer a pessoa que você quer conhecer, ou conhece alguém que possa indicar ela. Tá? O porquê disso? Porque assim você aumenta a sua rede de contatos de uma forma orgânica. E como fazer isso? Tá? Bom, nós estamos na tecnologia, então é bem simples de fazer isso. É você mandar uma mensagem, oi, como é que você está? E não assim, vou mandar uma mensagem pedindo alguma coisa. Não, oi, como é que você está? Como é que estão as coisas? Tá? Então isso é uma forma de você só manter o contato uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você mandar uma mensagem para essa pessoa. E usar eu costumo usar assim, uma palavra que é bem interessante, tá? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar você a resolver algum problema ou algo disso, tá? Tá precisando de ajuda? Simples assim, a pessoa tá estranha. Às vezes, né, eu ligo para a pessoa, ei, como é que você tá? E como é que eu posso te ajudar? Oi? Você tá precisando de alguma ajuda? Mas como assim? Não, tô te ligando só para saber. Só para saber mesmo se você precisa de alguma ajuda. Agora, as pessoas me perguntam, mas estão mais acostumadas, né? Mas quando você começa a fazer isso com as pessoas que estão no segundo grau ali, né? Ou o terceiro, a pessoa fala assim, oi, como assim? Não, geralmente é dinheiro, né? Pô, o Rodrigo virou agiota e não estava sabendo. Então, como é que eu posso te ajudar de alguma forma, tá? E uma forma interessante também, né, além de fazer tudo isso, vocês também podem sair daqui hoje, tá? Sair dessa live e postar no seu Facebook. Sim, essa é a intenção.
Cesta doce de leite. Qual que é? Eu não sei o seu nome. Depois coloca o seu nome aí. Realmente. Eu acho que é Natália, não tenho certeza. Vamos esperar ela Tá, se manifestar aí. realmente Depois você segue, ela é dos meus contatos lá, depois ela vai seguir você, tenho certeza. realmente é estranho, tá? Você perguntar. Mas você começa. Você pode mandar um oi. Isso é normal, tá? Você manda oi, tudo bem. Às vezes a pessoa não vai responder, tudo bem. Manda uma segunda vez. Ah, oi, como é que você tá? Tudo bem? Por quê? Porque é assim que você realmente vai começar a conversar com ela. Porque você não nasceu conhecendo todo mundo. E essa pessoa de segundo grau, você conversa pouco, mas você já tem alguma ligação com ela. Em algum momento, você já trocaram alguma palavra. E principalmente, se você tem o WhatsApp dela ou o telefone dela, é porque você já colocou uma conexão um pouquinho mais profunda. Tá? Mesmo que você nunca trocou nenhuma palavra. Mas manda, quebra o gelo, faça você. Mas não pedindo alguma coisa. Assim, só como é que você tá? Tudo bem? Não, estou passando só para ver como é que você tá. A primeira vai ser assim. A segunda vai mandar de novo, aí você manda uma mensagem, tem algo que eu posso te ajudar a resolver? Tá? Isso é orgânico e é estranho mesmo. Por isso que eu até comentei, né? Quando falo com as pessoas, eu posso te ajudar alguma coisa, o pessoal, opa, o que será que o que ele está querendo, o que ele quer, né? Porque isso é natural da pessoa. Esse é um comportamento do ser humano, da maioria das pessoas, e está tudo bem, não tem problema. Quando a gente é menor, isso é mais usual, né? Você conversar com o amiguinho do lado, tá na escola. Depois que a gente cresce, em algum momento a gente perde essa. Vai criando barreira, né? Vai criando barreira, e nós mesmos criando barreiras, tá? Nós mesmos criamos as nossas barreiras. Mas não vejo. Hoje eu não vejo mais um motivo para não o fazer. Tenta. E outro ponto importante que você pode fazer é falar assim: Rodrigo, eu não quero, eu tenho vergonha, não acho interessante isso, você está falando de baboseira. Isso não precisa acreditar em mim. Testa, tá? Coloca em dúvida tudo e testa para ver se funciona. Aí você vai validar ou não o processo. E outro ponto interessante para fazer também, outra dica que dá para fazer, é assim que você sair da live, você fala assim, olha, saí dessa live, sou especialista em alguma coisa, por exemplo, né? Sou especialista em direito empresarial. E acabei de sair dessa reunião de network e vou ajudar alguma pessoa da minha rede de contatos a resolver algum problema. Em que posso ajudá-lo? Por quê? E posta isso na sua rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Porque se alguma pessoa, pode ser que alguma pessoa ali está querendo sua ajuda e você ajuda ela. Dessa forma você vai criar já uma conexão com a pessoa, vai mostrar aquilo que você ajuda ela e vai ser interessante sem ser interesseiro. Porque você não vai cobrar isso dela. Você realmente vai ajudar a pessoa a realizar o sonho dela, a realizar a dificuldade dela. Por quê? Quando você ajuda alguma pessoa a ajudar ela algum problema dela, ou realizar algum sonho dela, automaticamente essa pessoa, ela guarda dentro de si esse sentimento. Em algum momento da vida dela, ela também vai querer te ajudar. Ela vai querer estreitar esses laços com você. Testa também e depois vocês me respondam aí se funcionou, não funcionou e como é que foi daqui a algum tempo. Legal. A gente estava esquecendo de falar do Aptitude, né? Existem cursos profissionais de networking. O Nicolas está perguntando aqui se a gente recomenda algum grupo. Nicolas, me chama no inbox lá. A gente vai conversar sobre isso. Existem cursos de networking hoje, né? Tamanha é a importância para a vivência empresarial. Sim, eu vou participar de uma reunião deles dia 6 agora, me inscrevi. A Aptitude é um puta de um curso, tá? De comunicação. Fiz ele. Sangue bom, hein, cara? Sangue bom. Muito bom, extremamente profissional. Super recomendo. Quem também quiser falar um pouquinho sobre isso, chama no inbox. E aproveitar, né, Cris? Convidar o pessoal também para uma outra ação. Se vocês querem realmente testar esse network, testar essa comunicação de vocês de forma profissional, tá? E sair da sua zona de conforto, eu convido todos vocês a fazerem parte, tá? De assistirem uma reunião nossa da Kaizen. É gratuito, tá? Vocês vão lá assistir de forma gratuita. É sexta-feira, amanhã, das 7 horas da manhã às 9. Então, quem tiver interesse, já chama no inbox, né? Como é que aqui? Direct. Chama no direct. Chame a mim ou chame o Dr. Rodrigo ali, a gente vai te levar para a Kaizen. Chama lá os contatos que a gente vai conversando. É interessante que você citou esse caso
das conexões em primeiro e segundo grau, eu sou empreteco também. Muita gente que a gente citou aqui é empreteco. O Rodrigo Teles, o Marcelo Paiva, o Ricardo Rocha. O empreteco é da hora, cara. E a Quero também, a Quero Empreteca, legal. A minha facilitadora do Empreteca, a Luciana Piva, ela acionou 6 conexões, 6 degraus da rede de conexões e conheceu o John Bon Jovi. Tá bom para você? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você está a 6 ligações de qualquer pessoa do planeta, talvez 7. Não tenha vergonha e não se acanhe. Não duvide do network. Esse é o ponto mesmo. Porque quem não, como eu aprendi, quem não se comunica não chega a nenhum lugar. Se trumbica, patropia. Sim, a comunicação é toda nessa vida. E o grupo de network te leva realmente aonde você quer chegar, aí economizar tempo, e tempo é vida, né? Eu sempre costumo falar isso. Show de bola, doutor. Obrigado pela participação aqui. Foi uma conversa muito fluida, com muito conteúdo, muito conhecimento. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E já fica o convite para o próximo aqui, da próxima live. Vamos marcar algum dia pela manhã aí para falar os motivos mais comuns pelos quais as pessoas processam as empresas, sei lá. Aqui a gente coloca conteúdo que ajuda o empreendedor. Eu também defendo o capitalista malvadão. Tamo junto. Boa, eu só tô de vermelho porque cai bem para mim, cara, mas eu defendo o capitalista malvadão. Cris, eu que agradeço o convite, tá fenomenal. E é isso que o network propõe pra gente, né? Porque conhecer você só foi possível realmente porque a gente participa de vários grupos, cara, e ver o seu trabalho é fenomenal. O que realmente me chamou a atenção para querer também estar junto com você e principalmente você dar a oportunidade para mim de nós podermos estar juntos aí, né, nessa empreitada chamada vida. E a outra regra dessa prática chamada networking, ainda não há uma fórmula para se provocar isso, né? Parece que acontece ao acaso, mas não é acaso, é uma regra. Os iguais se encontram, não interessa como, eles se encontram. Por isso que a gente se aproximou aí e está trabalhando junto, embora nunca tenhamos nos visto pessoalmente. Verdade. Então, a hora que eu conseguir decodificar essa fórmula, eu vou abrir uma live aqui e vou falar, ó, acontece por causa disso, daquilo, outro. Mas é basicamente isso. As pessoas com afinidade, elas se encontram. Eu chamo isso de sintonia. Mas sintonia, isso é para uma próxima, um papo mais, uma próxima live, talvez. Mais zen. Beleza, doutor? Até amanhã, então, 6h30 da manhã. Entusiasta. Até amanhã, 6h30 abraço. A gente se reúne. E, pessoal, um abraço e vamos fazer diferença. Isso. Vamos para a reunião e vamos fazer bastante network e colocar as coisas em prática já e as dicas que eu dei. Isso, chama eu no direct, chama o Rodrigo no direct, vamos participar da Caísa amanhã já. Não vamos perder mais tempo. Demorou? Fechou, um abraço. Um abraço, doutor. Até mais. Até mais, tchau, tchau.